Ok, pessoal? Então, boa noite a todos. Acho que vocês estão com saudade das aulas presenciais, né? Mas acho que em breve a gente pode voltar. A ideia da aula de hoje é ajudar vocês nos exercícios 3 e 4. Então, eu vou mostrar, não é a resposta do exercício, mas são exemplos usando aquelas gramáticas dos exercícios 3 e 4. Então, como fazer a derivação da gramática e como construir a árvore sintática. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para a gente fazer passo a passo. Então, aqui, ó, eu tenho a gramática do exercício 3. O que é uma gramática? Ela indica quais são as palavras, quais são os comandos e como eu posso usar esses comandos numa linguagem de programação. Nesses exercícios, a gente tem uma gramática bem reduzida. Se vocês forem olhar a gramática de uma linguagem de programação, vão ver que ela é muito mais extensa. Por exemplo, no exercício 3, a gente tem só a descrição de um comando de atribuição com algumas expressões possíveis. Por exemplo, a gente não consegue fazer com essa gramática uma subtração. Ela só permite adição e multiplicação. Tá? Então, são exemplos bem reduzidos, porque uma gramática completa ela é bastante grande. O que é uma gramática? Ela indica, né, o que eu posso escrever na linguagem de programação e se eu estou escrevendo corretamente. Então, se eu implemento um compilador de uma linguagem, eu tenho que identificar se o programador escreveu corretamente de acordo com as regras de sintaxe. Para isso, a implementação do compilador, né, tem que ter toda a gramática, toda a descrição dessa gramática para poder montar depois também a árvore sintática e verificar se eu escrevi corretamente. Então, o que nós temos aqui na gramática do exercício 3? A nossa abstração, atribuição, deixa eu ver que deu um barulhinho, acho que alguém está querendo entrar. Vamos voltar aqui. Então, nós temos ali, ó, entre sinal de menor e maior, são as chamadas abstrações. Cada abstração, ela deriva numa regra. Por exemplo, a abstração atribuição deriva na regra ID, ID, dois pontos igual a expressão. ID é uma variável, identificador, identifier, e expressão é uma expressão aritmética. Então, eu estou explicando na gramática que uma atribuição, ela é composta de um identificador, o sinal de dois pontos igual e de uma expressão. Para a gramática estar completa, todas as abstrações têm que ser declaradas. Então, eu tenho que declarar o que é o ID e tenho que declarar o que é a expressão. Nessa gramática, o ID deriva nas letras A, ou B, ou C. Aquele símbolo que está ali na vertical, que a gente chama de pipe, é o OU. Então, A, ou B, ou C. Significa que nessa gramática, ou nessa linguagem hipotética, as variáveis só podem ser as letras A, B ou C. Agora eu vou derivar o que é uma expressão, quais são as expressões permitidas nessa linguagem. A abstração expressão deriva, aquela setinha a gente lê como deriva, em expressão mais expressão ou termo. Então, eu consigo ver aqui que eu consigo, nessa linguagem de programação, fazer a soma de duas expressões. Ou ir para uma outra abstração, que é a abstração termo. A abstração termo deriva em termo vezes fator ou somente fator. A abstração fator deriva em expressão entre parênteses ou uma variável que é o ID, que a gente já viu ali em cima, que pode ser A, B ou C. Então, eu tenho, o que eu posso fazer nessa linguagem de programação? Eu consigo enxergar que a gente pode usar as variáveis A, B e C, eu posso somar duas expressões, que eu posso usar multiplicação, porque tem aquela abstração do termo vezes fator, e que eu consigo colocar uma expressão entre parênteses. Então, vamos fazer um exemplo. Vou pegar um exemplo parecido com aquele do exercício 3, não é igual, tá? Então, eu vou tentar derivar a seguinte expressão. A recebe B vezes A mais C. Eu posso tentar derivar uma expressão errada. Por exemplo, se eu tentasse derivar o seguinte, ó, A recebe B vezes A mais D. Não ia funcionar, porque essa gramática não permite a variável B. Lá no ID, né, no ID, a abstração ID só deriva em A, B ou C. Então, eu já saberia que isso não ia funcionar, mas eu posso derivar igual, né? Mas vamos derivar uma que é possível.
Então, A recebe B vezes A mais C. Deixa eu ver se está todo mundo me ouvindo. Deixa eu perguntar aqui no chat. Então, se alguém tiver algum problema que eu não conseguir visualizar ou não conseguir me ouvir, me avisa ali pelo chat, tá? Então, nós vamos fazer essa derivação aqui, ó. A recebe B vezes A mais C. O que é isso? Isso é uma atribuição. A recebe. Então, eu vou pegar primeiro lá na gramática aquela derivação da abstração atribuição. Atribuição deriva em ID, recebe uma expressão. A gente está fazendo aqui a chamada derivação à esquerda. A gente vai derivar primeiro sempre a abstração mais à esquerda. Então, nós temos ali, ó, a atribuição derivou em ID, recebe expressão. A minha abstração mais à esquerda é ID. Então, eu vou derivar o que é ID. ID pode ser A, B ou C. Nesse exemplo, eu quero A, né? Porque A recebe B vezes A mais C. Então, vai na próxima linha, ID deriva para A, 2 pontos igual, e eu mantenho o lado direito igual como estava, expressão. Agora, eu vou derivar a expressão. Eu tenho B vezes A mais C. É uma expressão mais uma expressão. B vezes A é uma expressão, C é uma outra expressão. Então, A, 2 pontos igual. Expressão pode ser o quê? Expressão pode derivar em somar duas expressões ou termo. Nesse nosso exemplo, eu preciso somar. Então, eu vou derivar para expressão mais expressão. Agora, eu vou derivar o lado esquerdo primeiro, a expressão do lado esquerdo. Na expressão do lado esquerdo, eu preciso fazer B vezes A. Então, A, 2 pontos igual. Vou olhar lá o que tem na minha abstração expressão. Expressão pode ser somar duas expressões ou termo. Somar para nós agora não serve porque eu quero fazer B vezes A, é uma multiplicação. Então, eu vou ter que tentar derivar para termo. E mantenho o lado direito igual. A expressão do lado direito eu vou derivar só depois. Primeiro derivar o lado esquerdo. Próxima linha, vou derivar o termo. Termo pode ser a multiplicação de termo vezes fator ou somente fator. Eu quero B vezes A. Então, eu vou fazer termo vezes fator. Então, a minha abstração termo vai derivar em termo vezes fator. E o lado direito eu mantenho igual. Continuo com a expressão do lado direito. Próxima linha, agora a gente vai derivar o lado esquerdo, que é o termo. Termo pode ser termo vezes fator, que não é o que eu preciso agora, ou somente fator. Então, eu vou tentar derivar para fator. Copio o lado direito igual. Vezes fator mais expressão. Próxima linha, A recebe, vou derivar fator. Fator pode ser uma expressão entre parênteses ou somente um ID. Eu quero chegar na letra B, que é um ID. Então, eu vou derivar fator para ID. Vezes fator, aí mantém o lado direito igual, né? Mais expressão. Quando é que termina? Quando eu consigo chegar num símbolo terminal. Por exemplo, se eu chegar na variável A, B, C, não tem mais o que derivar, porque não tem nenhuma, não é uma abstração, ela não está entre menor e maior, eu sei que aquilo acabou. Então, próxima linha. A recebe. ID. ID pode ser A, B ou C. Eu quero B vezes A mais C, então meu ID vai ser B. Mantenho o lado direito igual. Já cheguei aqui no B, que é um símbolo terminal. Agora, então, a próxima abstração que a gente tem que resolver é fator. Então, na próxima linha, A recebe B vezes. Fator pode ser expressão entre parênteses um ID. Eu quero B vezes A. A é um ID. Então, ID, mantenho a expressão do lado direito. Próxima linha, B, A recebe B vezes
ID, eu quero A. ID pode ser a letra A. A, mantém o lado direito igual. Expressão. Já fizemos B vezes A. O que falta agora? Só somar aqui a letra C. Então, eu vou ter que derivar essa expressão para chegar na letra C. Eu vou olhar na gramática de novo, né? Expressão. Pode ser expressão mais expressão. Não é o que eu quero. Eu já tenho mais aqui, eu só quero agora chegar na letra C. Ah, então, eu não vou usar expressão mais expressão. Eu vou usar termo, que é a outra possibilidade. Então, na próxima linha, A recebe B vezes A mais a abstração termo. Termo pode ser termo vezes fator ou só fator. Eu não quero a multiplicação, então eu vou tentar só a abstração fator. A recebe B vezes A mais a abstração fator. Fator pode ser colocar a expressão entre parênteses, que não é o nosso caso, ou apenas um ID, que é o que eu quero a letra C. Né? Então, vou derivar fator para ID. A recebe B vezes A mais abstração ID. Agora eu quero a letra C. ID pode ser A, B ou C. Então, vou colocar a letra que eu preciso, que é A recebe B vezes A mais C. Como é que eu sei que eu terminei a derivação? Eu tenho uma linha com o comando que não tem nenhuma abstração, não tem nenhum símbolo entre os sinais de menor e maior. E como é que eu sei que eu consigo escrever corretamente esse comando? Então, eu estava tentando validar ó, que com essa gramática eu consigo escrever A recebe B vezes A mais C. Eu consegui provar aqui, ó, usando as abstrações, que esse comando é possível de ser escrito. Agora, vamos montar a árvore sintática, para verificar que a sintaxe desse comando está correta. Né? Para montar a árvore sintática, eu vou pegar toda a nossa derivação aqui, vou copiar numa outra folha aqui para ficar um pouquinho melhor. Então, essa aqui é a nossa derivação. Agora, a gente vai fazer a árvore sintática. A árvore sintática começa com a primeira parte, que eu esqueci de copiar aqui, ó, que é a derivação da atribuição. Voltando na gramática, a atribuição deriva em ID, dois pontos igual a expressão. Então, eu vou fazer a minha árvore. Atribuição deriva ID, dois pontos igual a expressão. É como se eu tivesse 3 ramos nessa árvore agora. De atribuição vai sair ID para o lado esquerdo, dois pontos igual para o centro e expressão para o lado direito. Então, eu vou colocar aqui, ó, ID, no centro, dois pontos igual, e do lado direito, expressão. E aí eu posso desenhar um tracinho para ficar mais bonitinho como o desenho de uma árvore, né? Está chegando mais gente na sala. Então, o desenho não é tão importante, tá? Importante é a gente conseguir depois fazer a árvore correta. O que a gente fez aqui, então? Atribuição, do lado esquerdo, ID, no centro, dois pontos igual, do lado direito, expressão. A gente está fazendo derivação à esquerda, vou começar pelo nudo, ou nó, mais à esquerda da árvore. O nó do ID. O que derivou a ID? A ID derivou na letra A. Então, aqui, ó, na próxima linha, no próximo nível da árvore, eu vou desenhar um tracinho. E eu vou derivar para a letra A. Isso aqui a gente chama de nó do folha, ou nó folha, né? Ele não tem mais nenhuma derivação aqui para baixo, não vai abrir nenhum outro nível da árvore, porque ele é um símbolo terminal. Assim como dois pontos igual, ele não é uma abstração. Tudo que não tem menor e maior, significa que eu terminei ali.
Então, terminei o lado esquerdo, a ID é A, agora eu vou para o lado direito, expressão. A gente derivou expressão em expressão mais expressão. Então, lado esquerdo, expressão, no próximo nível, no centro, mais, e do lado direito, expressão. Então, na próxima linha, então, aqui onde está a expressão, do lado direito vai ficar o nó do expressão, no meio vai ficar o sinal de mais, do lado direito, de novo, expressão. E aí eu posso desenhar os tracinhos ali para ficar melhor para visualizar. Opa. Derivação do lado esquerdo. Vamos começar, então, por essa expressão, essa abstração aqui do lado esquerdo. Vamos olhar aqui como é que a gente fez. Ó. A expressão do lado esquerdo derivou para termo. Então, na próxima linha, essa expressão deriva para termo. Aí não tem, como no outro exemplo que tinha 3 derivações, é só uma, né? Só derivou para termo. Então, vou botar um tracinho aqui para baixo. Como a gente está derivando à esquerda, eu vou terminar esse lado aqui primeiro, para depois ir para outra expressão. Então, vamos olhar aqui, ó. Termo derivou para termo vezes fator. Então, na próxima linha, do lado esquerdo vai ter a abstração termo, no centro o sinal de multiplicação, do lado direito a abstração fator. E eu posso desenhar as linhazinhas aqui para ficar mais bonito. À esquerda, termo. No centro, a multiplicação. Do lado direito, o fator. Agora, vamos pegar o termo do lado esquerdo. Vamos seguir aqui, ó. A gente tem a termo vezes fator. Esse termo aqui do lado esquerdo derivou em fator. Então, na próxima linha, esse termo deriva em fator. Termo derivou em fator, ao lado direito a gente mantém igual, né? Que a gente está derivando à esquerda. Então, termo derivou em fator e fator derivou em ID. Na próxima linha, ó, esse fator deriva em ID. Vou botar o tracinho aqui também. Fator. Na próxima linha, ID. Agora vamos olhar ali. Ó. Fator derivou em ID. Não, fator derivou em ID. E esse ID derivou na letra B, variável B. Então, na próxima linha, chegamos em mais um nodo terminal, ou nodo folha, da nossa árvore, que é a letra B. Terminamos esse lado aqui, chegamos no lado folha. Agora vamos para o lado direito, ó, esse fator aqui. Vou voltar aqui na gramática, na nossa derivação, e ver como é que a gente fez isso. Ó. Nós tínhamos fator, ó, fator, aí fator derivou em ID. Quando a gente deriva aqui, ó, a gente vai repetindo várias vezes aquela linha, né? Copiando o mesmo. Na árvore, não. Ah, tem aqui, ó, fator derivou em fator de novo e depois em ID. Eu não faço várias vezes. Fator, em algum momento, ele derivou para ID. Então, aí sim que eu crio um novo nível aqui. E eu sei que o fator, naquele momento, derivou para ID. Depois que ele derivou para ID, derivou para a letra A.
agora nós já temos aqui uma parte da árvore pronta, ó. A gente lê da esquerda para a direita, ó. A letra A, variável A, recebe B vezes A mais uma expressão. Agora falta esse lado direito, ó. Vamos olhar como é que a gente derivou a expressão do lado direito, ó. Por aqui, ó, a gente só copiava. Expressão, 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 expressão. Expressão derivou em termo. Então, aqui em cima, nós vamos derivar agora essa expressão do lado direito para termo. Expressão derivou em termo, termo derivou em fator. Próxima linha. Esse termo do lado direito derivou em fator. Fator derivou em ID. Próxima linha. E ID derivou na letra C. Chegamos aqui no final, ó. A recebe B vezes A mais C. Como é que eu sei que a árvore sintática está correta? Eu leio ela da esquerda para a direita pelos nodos folha. A recebe, dois pontos igual, a B vezes A mais C. Então, esse é um exemplo do exercício 3. Tá tudo ok com esse primeiro exemplo? Podemos continuar? Então, vamos fazer um exemplo do exercício 4, que é um pouquinho diferente porque a gramática é menor. Então, exemplo do exercício 4. A gramática diz que a minha linguagem de programação só tem uma abstração chamada expressão. E ali eu consigo ver o que a gente pode fazer. Ó. Eu posso multiplicar duas expressões, somar duas expressões, colocar uma expressão entre parênteses, ou usar as letras A ou B. A letra A e B é uma variável, porque ele não tem o sinal de menor e maior, não é uma abstração. Então, eu consigo fazer o quê? Por exemplo, eu posso multiplicar duas expressões. Então, eu poderia ter... Ó, uma expressão recebe, ela deriva, né? Expressão vezes expressão. Poderia ser alguma coisa assim, ó. A vezes B. Isso é permitido. Eu posso somar duas expressões. A mais B. Eu posso colocar uma expressão entre parênteses. A mais B entre parênteses. Eu posso somar duas expressões entre parênteses. A mais B mais A mais A. Então, tem várias combinações que eu posso fazer com essa pequena gramática, tá? Então, vamos fazer um exemplo. Fazer a seguinte derivação. Vamos tentar derivar, abre parênteses de novo, A mais A, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, B mais C, fecha dois parênteses. O que a gente está dizendo ali? É que eu tenho duas expressões, A mais A e B mais C, multiplicadas, e elas estão entre parênteses. Então, eu vou começar a derivação. Há uma expressão deriva em expressão vezes expressão, expressão mais expressão, expressão entre parênteses, A ou B. Se eu olhar esse exemplo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o parênteses mais externo, que é colocar toda a expressão entre parênteses. Então, o que eu vou escolher? Vezes mais ou colocar entre parênteses? Eu vou escolher a terceira opção, colocar entre parênteses. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer
é colocar toda a expressão entre parênteses. Próxima linha. Derivei a expressão, né? A expressão derivou em expressão entre parênteses. Agora eu quero fazer A mais A vezes B mais C. Agora eu vou resolver os outros parênteses. Então, eu tenho uma expressão vezes expressão, que é a primeira possibilidade aqui da gramática. Multiplicar duas expressões. Então, eu mantenho parênteses, que a gente já derivou, e essa expressão deriva em duas. Ó. Expressão passa a ser expressão vezes expressão. Agora, derivação à esquerda, vamos derivar primeiro essa expressão aqui do lado esquerdo. Abro parênteses, expressão do lado esquerdo, eu quero A mais A entre parênteses. Então, eu vou ter que colocar essa expressão entre parênteses. Não é vezes, não é mais, é a terceira opção. Colocar a expressão entre parênteses. Abro parênteses, aí ficou dois parênteses, né? Expressão. A derivação tem que fazer uma linha de cada vez, tá? Não pode fazer junto. Expressão, esqueci o menor, é o maior. Menor, maior. Fecha parênteses, mantém o lado direito igual. Vezes, expressão, fecha parênteses. Agora, lado esquerdo primeiro. Abro dois parênteses. A nossa expressão, eu preciso A mais A. É expressão mais expressão. Então, essa expressão aqui entre parênteses da primeira parte do lado esquerdo vai derivar na segunda opção da gramática, ó, expressão mais expressão. Expressão mais expressão, fecha o parênteses, vezes a outra expressão do lado direito que a gente não resolveu ainda. Próxima linha, vamos derivar a expressão mais do lado esquerdo. Eu quero A mais A. Então, eu preciso da variável A. Expressão pode ser a variável A. A mais, mantém a expressão do lado direito, vezes a outra expressão que a gente não abriu ainda essa abstração. Próxima linha, dois parênteses, A mais. Essa expressão aqui eu quero fazer A mais A. Preciso derivá-la em A de novo. Expressão pode derivar na letra A? Ó, expressão pode derivar na letra A, tranquilo. A mais A, fecha o parênteses, vezes expressão do lado direito mantém igual. Próxima linha, agora a gente vai trabalhar com o lado direito. Terminamos o lado esquerdo aqui, A mais A. Vezes, expressão do lado direito. O que eu preciso? Eu preciso de B mais C. Mas também é uma expressão entre parênteses. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher a terceira opção, que é colocar a expressão entre parênteses. Então, essa expressão agora também vai ficar entre parênteses. Próxima linha. Essa expressão agora eu preciso uma soma, ó, B mais C. Então, eu vou usar a segunda opção aqui, ó, expressão mais expressão. Próxima linha, vamos derivar o lado esquerdo primeiro. Essa expressão aqui eu preciso da letra B. Expressão pode ser a letra B. B mais, mantenho a expressão desse lado. A mais A, que a gente já derivou antes, vezes B mais. Agora a expressão do lado direito. Ó. Eu quero B mais C. Eu posso derivar o C aqui? Não posso. Ó. C. As nossas variáveis aqui nessa gramática do exercício 4 é só a letra A e B. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um problema. Não é possível escrever esse comando com essa gramática. Essa linguagem não permite que eu escreva esse comando. Eu teria um erro, tá? O que eu posso fazer para a gente resolver? Eu posso trocar a letra. Eu posso pegar aqui, ó,
a nossa mesma expressão, e ao invés de somar a letra C, somar uma letra possível, A ou B, tanto faz. B, A, B mais B, por exemplo. Aí eu posso derivar de novo. A gente pode copiar aqui, ó. E não mudou, né? Ó. Tava dando tudo certo até ali, ó. A mais A vezes B mais expressão. Agora eu troquei, ó. Agora eu vou usar a letra B. A letra B eu sei que tem, ó. Expressão pode ser a letra B. Então agora vai fechar. Vocês podem pegar um exercício que pode dar errado, né? A mais A vezes B mais. Agora eu quero somar letra B. A B pode, a expressão deriva em B. B mais B. Agora eu consegui comprovar que é possível derivar. Como é que eu sei que eu terminei? Eu não tenho nenhuma abstração aqui, ó. Todos são símbolos terminais, não tem nada entre menor e maior, ó. Parênteses, variável A, símbolo da soma, variável A de novo, parênteses, símbolo da multiplicação, parênteses, variável B, símbolo da soma, variável B, e fecha dois parênteses. Então, agora eu posso desenhar a árvore. Vamos pegar e vamos desenhar a árvore dessa expressão que está correta. Então, o que nós temos aqui, ó? Expressão deriva em expressão entre parênteses, que é a nossa primeira derivação. Então, eu vou desenhar a árvore, a minha abstração expressão, deriva em, abre parênteses para o lado esquerdo, expressão no centro, e fecha parênteses do lado direito. Então, aqui, ó, abre parênteses, mais para cá. Expressão no centro, e para o lado direito, fecha parênteses. Posso fazer o desenho dos tracinhos aqui, como a gente fez antes, para ficar bonitinho aqui. O parênteses é um símbolo terminal, eu não preciso derivar em nada, ele já é um nó do folha. Então, agora eu vou trabalhar com a expressão aqui no centro. O que derivou essa expressão? Expressão vezes expressão. Então, lado esquerdo, na próxima linha da árvore, no próximo nível, né? Expressão, no centro, vezes, e do lado direito, no nodo do lado direito, expressão de novo. Os tracinhos ali. Agora vamos para o lado esquerdo primeiro, ó. Vamos derivar essa expressão aqui. O que a gente fez aqui, ó? Colocou essa expressão do lado esquerdo entre parênteses também. Então, o próximo nível da árvore vai ser colocar entre parênteses essa expressão aqui também. Lado esquerdo, abre parênteses. No centro, abstração, expressão. Do lado direito, fecha parênteses. É um novo nível da árvore. Vamos continuar derivando do lado esquerdo. Parênteses é um símbolo terminal, então vamos derivar a expressão. Como é que a gente derivou a expressão ali? Vamos olhar o que a gente fez. Ó. A gente colocou essa expressão aqui entre parênteses, e na próxima linha ela derivou para expressão mais expressão. Então, próximo nível da árvore, expressão mais expressão. Abstração, expressão do lado esquerdo, o mais no centro, e a outra abstração, expressão do lado direito. Agora vamos derivar a expressão do lado esquerdo. Essa expressão do lado esquerdo derivou na variável A, na letra A. Terminamos aqui, ó, um nó do folha, não é uma abstração, não está entre menor e maior, então não tem outro nível da árvore. Passamos para esse lado, para o lado direito. A expressão aqui, ó, do lado direito, também derivou na letra A, porque eu quero somar A mais A.
Terminamos esse lado aqui, ó, da árvore, chegamos nos nodos folha, vamos para esse lado aqui, ó, para outra expressão. Então, o que a gente fez aqui do outro lado? Estava em expressão, primeira coisa, colocamos essa expressão entre parênteses. Então, é a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Do lado esquerdo vai acontecer a mesma coisa do lado direito. Vamos colocar a expressão entre parênteses. Lado esquerdo abre parênteses. No centro, abstração, expressão. Lado direito, fecha o parênteses. Agora vamos derivar a expressão que está entre parênteses. Derivamos a expressão aqui entre parênteses, derivou para expressão mais expressão. A mesma coisa desse lado, porque a gente está fazendo a mesma coisa, né? Que é A mais A vezes o B mais B, né? Então, vamos derivar também em expressão mais expressão. Então, lado esquerdo, expressão, no centro mais, lado direito, expressão. Agora, vamos derivar essa expressão do lado esquerdo. A expressão do lado esquerdo derivou na variável B. Olha que dificuldade de copiar aqui. Agora, o lado direito. Essa expressão do lado direito também derivou na variável B. Cheguei no nodo folha de toda a minha árvore. Como é que eu leio a árvore? Sempre começando aqui pelo lado esquerdo. Ó. Abre parênteses de novo, A, mais A, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, B, mais B, fecha parênteses de novo. Então, eu vou olhar ali, ó, que a gente conseguiu mostrar nessa árvore sintática que esse comando está escrito corretamente de acordo com a sintaxe dessa gramática, dessa linguagem de programação. Ok, alguém tem alguma pergunta para ajudar nos exercícios 3 e 4? Então, aqui eu fiz um exemplo do exercício 3, com a mesma gramática do exercício 3. Perdi o exercício, o outro. Esse aqui foi do exercício 3, um exemplo parecido, e um exemplo, então, do exercício 4. Eu posso gravar esses dois arquivos aqui, salvar eles, e colocar lá no Moodle para vocês, vou mandar por mensagem, e se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição para ajudar. O Jonas perguntou se eu posso mandar o material, sim, vou mandar, e eu vou tentar gravar essa aula aqui também para ver se eu consigo disponibilizar ela. Alguém tem alguma pergunta por enquanto? Tá tudo ok? A Newton quer fazer uma pergunta, Newton? Colocar de novo no exercício 3? Tá aqui a Newton. Tu quer ver a árvore? A árvore? Tá. Eu vou gravar e vou colocar no Moodle para vocês também, tá? Tá aqui a árvore do exercício 3. Na semana que vem a gente vai começar o conteúdo sobre Prolog. Então, se vocês puderem já acessar o Moodle e instalar o software que a gente vai usar, que é o SWI Prolog, aí vocês instalam esse software, na semana que vem a gente vai começar a programar em Prolog e eu vou fazer uma aula online também. Vai ter um pouquinho, eu vou fazer uma videoaula gravada no YouTube com os conceitos, mas depois eu vou fazer uma aula online para a gente fazer alguns exemplos práticos. Que daí, como é a parte de programação, a gente tem que praticar também.
e aí vocês precisam ter o SW Prolog instalado na máquina, tá ok? Tá tudo ok por enquanto? Podemos encerrar por hoje? Ok, então? Então, boa noite para todos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail. E aí, semana que vem, então, eu mando as instruções da próxima aula da semana que vem, tá? Boa noite, se cuidem todos em casa. E espero que a gente consiga logo voltar para as aulas presenciais.